Todo mundo já viu alguém pegando santo, gente. O santo nunca chega na disciplina, na social, não. Ninguém pega santo assim, ó, peguei um santo, tá? Não, a pessoa tá muito bem na vida. A sensação que eu tenho é que o santo não tem plano de voo. O cara chama, o santo vem do jeito que vem nem em frente. Eita, eita! Que lindo, meu pai, que lindo. Seu arco-íris lá no céu surgindo. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai começar de uma maneira diferente. Antes de eu apresentar a nossa convidada, de contar um pouquinho sobre a história dela, da gente bater um papo sobre Umbanda, sobre Umbandaime, sobre muitos mitos e rituais, eu quero confidencializar um negócio para ela, que a gente estava até conversando um pouquinho antes de gravar, e para todos vocês. Eu tive a oportunidade de estar presente, né, na formatura do sacerdócio, e fui convidado por uma outra amiga que fazia parte, né, dessa mesma turma, e a hora que eu vi você assim subindo no palco, eu falei, meu Deus, aqui muita gente presente, né, acho que lotou ali o espaço, não tinha nem cadeira suficiente, né, assim, muita gente, e eu fiquei muito atento, eu falei, essa eu vou filmar, porque é algo muito interessante, você em cima do palco, com o violão, o microfone, e de repente você começou a cantar um ponto que eu me arrepiei inteiro, eu filmei, eu mandei para a Vanessa, né, que é quem trabalha com a gente na edição. Que lindo, meu pai, que lindo. Seu arco-íris lá no céu surgindo. E falei, Vanessa, a gente precisa falar com ela. Até brinquei, né, para ela, eu te chamei, falei, tô com a Paula Fernandes aqui, né. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. E a gente ficou brincando, enfim, nessas andanças, dessas pessoas que a gente conhece, o acaso, né, da religião, do destino, surgiu a oportunidade da gente conversar pessoalmente. Então, eu quero apresentar para vocês, essa é a Lúcia, sacerdotisa de Umbanda. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Que a gente... Meu nome é Lucia, com acento verdade, no I. é verdade, né? Errou! Por causa da minha nacionalidade. Exatamente, para quem não sabe, Lucia... É argentina. Argentina. eu fiquei até com medo, eu falei, eu vou errar o nome, mas eu tenho certeza, né? Não tem problema nenhum. Mas eu quero que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. O intuito é sempre levar um pouquinho de informação e principalmente contar a sua experiência, a sua jornada, né, na religião e principalmente a emoção que você sentiu, né, ao longo dessa jornada aí do sacerdócio. Porque a gente que estava do lado ali, do outro lado, né, como espectador, a gente vendo as fotos, vendo cada um de vocês que se formou aquele dia, foi algo extremamente emocionante, assim, a gente ficou, quem estava assistindo ali, eu que sou muito emotivo, eu brinco aqui, né, que eu sou uma manteiga derretida, eu choro por qualquer coisa, assim, eu me emocionei em vários momentos. E eu quero que você hoje, né, fiz esse convite para a gente bater um papo bem descontraído e falar um pouquinho sobre a sua vida e tudo isso que cercou aí a gente. Claro. Tá bom? Com muito prazer. Pedindo, antes da gente iniciar o vídeo, que a galera se inscreva no nosso canal no YouTube, que possa curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a continuar levando aí a nossa religião, desmistificando e quebrando, né? Como eu brinco, o nome do canal é Eu Sem Fronteiras, porque a gente não tem fronteira, né? Tenta não ter fronteira com nada. A gente vem aqui trazer informação e trazer a opinião de quem conhece, dos sacerdotes. Às vezes a gente vai conversar com órgãos, enfim, professores, para que a gente possa aí levar um pouco sobre a religião. Lucia, a gente tem uma pergunta que não tem como fugir, né? A gente faz isso para todos os convidados, que é como foi esse contato aí com a religião? Quando você começou a sentir que assim, você já estava recebendo energia, vibração, que você tinha que seguir por um caminho, né, espiritual? Bom, fazendo um link ali com o que você mesmo estava falando para as pessoas em relação a não termos fronteiras, né? Minha história é um pouco engraçada porque eu sou argentina
nascida e crescida na Argentina, né? Eu vim com 26 anos, já para fazer 27, faz 10 anos, e vim de uma família ateia, agnóstica, judia. Eu sou judia de sangue, para você ter ideia, 100%, eu descendo de judeus. Só que os judeus tanto são, digamos, raça e tradição, quanto também religião. Minha família nunca foi da religião. Minha família, que eu digo, meus pais, né? Sim, Meus sim. avós, tudo isso, claro que é, né? Então eu fui criada sem religião, só que com a religião do amor. Meus pais são puro amor, né? Então, na verdade, tava aí alguma coisa, Já né? De tava no estudo sangue. do que é a vida, né? Da energia, da arte, muito presente como algo realmente que... Aquelas coisas que não tem muita explicação, né? É o acaso E do destino, né? Que a gente acha que é o destino, mas a gente percebe que com o passar do tempo não existe coincidência, né? exatamente, tudo é um passinho que vai montando a partir do outro. E quando eu era criança, por causa da escola mesmo que eu ia, que era uma escola boa, ela era uma escola cristã. E as minhas amigas tomavam a comunhão e tudo. E aí eu queria Fazer muito, eu parte tinha o disso. chamado, assim, e eu acreditava de verdade. E aí meus pais falaram: você é muito novinha e a gente não vai te deixar agora. Mas quando você crescer, qualquer religião, Sua qualquer decisão. crença que você tiver, a gente sempre vai te apoiar. Bacana. E aí é isso, né? A vida me trouxe para o Brasil por questões artísticas. Eu vim estudar música, comecei com teatro também. E fui me interessando cada vez mais pelas questões espirituais, que aqui no Brasil são muito mais desenvolvidas do que na Argentina. Não tem tanto, né? É uma coisa que permeia muito mais a cultura brasileira, sabe? A maneira de viver do Brasil. Aí, quando passaram alguns anos, mais ou menos, que eu já estava aqui, uns 4, 5 anos, eu recebi o chamado de ir num trabalho de ayahuasca, que é uma medicina da floresta, e a vida foi me levando, até que eu fui conhecer essa medicina numa casa que eu não conhecia, numa casa da qual eu não sabia nada mais do que um amigo me falar: é a sua cara, vai. Aí eu fui ver qual que era. Bom, foi um processo extremamente profundo, complexo e maravilhoso. E eu fui tomar essa santa bebida numa casa que trabalhava com a linha do Santo Daime e com a linha da Umbanda. Só te interromper. Sim. Muita gente, como eu te falei, né? A gente infelizmente não tem, às vezes assim, a internet nos remete a muitas coisas, muitas pesquisas, mas a gente não tem algo, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com alguém que tivesse feito parte desse ritual, de ter tomado a ayahuasca. E muita gente fala que esse primeiro contato com a ayahuasca, para quem não conhece, assim, quem não, né, é um pouco assustador, assim, porque você, às vezes, te remete a algumas sensações que você não está acostumado, Sim. né? Então, assim, para você, como foi essa primeira experiência? Foi um pouquinho assustador? Muito, 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 muito. O que eu sinto é que, bom, a ayahuasca, ela trabalha com a nossa glândula pineal, né? Hipófise. Então, ela quando a substância, o DMT, que está dentro da planta, se conecta com essa glândula hipófise, acontece uma abertura de consciência, de fato. A sua consciência fica alterada, né? Mas ela fica alterada não como uma droga química, Sim, para, sim. enfim, para pirar, viajar. Ela abre uma consciência que eu sinto na minha experiência que ela é tanto para fora quanto para dentro. Eu, particularmente, a primeira vez que eu tomei, eu me vi por dentro. Eu vi Não, é porque... todas as minhas sombras, a minha luz com certeza, mas a primeira coisa que aparece é a nossa sombra, sabe? Eu acho que algo, eu acho que ele acaba mostrando pra gente o que a gente pode melhorar,
Exatamente. Assim, trabalhar o que a gente pode evoluir, o que a gente pode aflorar, né, de melhor. Eu acho um pouco disso. E quando você falou essa ligação que o tipo de característica que ela tem no nosso corpo, é porque assim, ela, no meu modo de enxergar, tá? É muito importante que ela seja realizada de uma forma religiosa, Claro, né? com Isso não certeza. é algo para ser usado assim numa reunião de amigos, Não, sem nenhum amparo não. religioso, sem todo um preparo antes da Isso. gente utilizá-la, né? Por isso que ela é uma bebida sagrada, ela é um Exato, sacramento. Você perfeito. não toma sacramento fora da igreja, né? Perfeito. É isso. Então, Eu acho que a gente assim, é muito engraçado que a gente não teve a oportunidade de conversar sobre esse assunto, né? Conversamos sobre diversas coisas, mas a gente tem a mesma linha de pensamento. sim, sim. Eu acho que assim, a linha de quem é um pouco mais consciente sobre essas coisas da religião. Então é muito importante, galera, que quem às vezes está curioso, quer fazer, né, quer experimentar esse ritual, quer experimentar a ayahuasca, vai estudar um pouquinho, conhecer, Claro, tem saber os. sobre como funciona realmente o ritual, Sim, né? tem muitos lugares e todos os lugares trabalham com uma preparação, uma anamnese, né, uma entrevista, para que a pessoa saiba o que tem de fazer. Tem que ter Exato. realmente uma consciência por segurança, enfim, né? Mas acredito que é isso, assim, ela te mostra toda a sombra para que você seja capaz de enxergar ela e dizer, mesmo com ela, eu me amo a mim mesmo, eu quero melhorar, tá tudo bem com a sombra também, mas para isso você precisa passar mal primeiro. Isso é Exato. um fato. Não, Fazer o quê, né? É porque é uma experiência que te produz alguma coisa, é um atrito. Às vezes o conflito vem para trazer coisas boas, né? E já na primeira experiência minha foi assim. Depois do medo, de não saber o que está acontecendo com você e a cabeça que fala mil coisas, quando você transcende aquilo e aceita toda a sombra que existe no mundo, aparece a luz. E aí, querido do céu, aí é tudo amor. Assim, a minha sensação literal era como se eu estivesse enxergando a verdade pela primeira vez. e acho que você até se questiona, acho que a sensação é tão boa que às vezes você chega até a se questionar e fala assim, como eu não conheci isso antes? Aham, com certeza. Mas também tudo chega na hora que Na hora que chega, tem que né? chegar. Hoje em dia já fazem mais de 5 anos que eu consagro essa bebida. Ela é a minha medicina, ela é a minha terapia, ela, enfim, né? E aí foi ela, foi junto, né, com essa entrada na ayahuasca e na doutrina do Santo Daime, que eu conheci a Umbanda, porque essa casa, o Reino do Sol, tinha trabalhos, ainda tem, né, trabalhos tanto de Santo Daime quanto trabalhos de Umbanda. Algumas giras feitas de uma maneira específica que se trabalhava nessa casa e trabalhos de núcleos de desenvolvimento da supraconsciência, alguns trabalhos de mesa branca. E aí eu, argentina judia, de repente, bom, comecei a sentir eu sempre senti uma coisa muito forte com o Brasil. Eu canto muito samba, por exemplo, e me sinto muito identificada, assim, sabe? Com a sensação de que eu já fui Um outro, cantora de escola de samba alguma vez nessas encarnações todas, sabe? Assim, se vê, se sente, né? É muito forte pra mim, mexe comigo numa fibra bem íntima. Então, acho que talvez disso veio também essa familiaridade com a coisa, né? Eu entrei muito pela música. Quando as pessoas viram que eu cantava lá no reino, eles começaram a me chamar, tal, ah, vem, vamos pro ensaio, vem, não sei o que, não sei o que. E aí foi que eu comecei a aprender, né, os pontos, os cantos, foi, acho que entrando e mais a fundo, né? exatamente. E aí eu fui me conectando e tudo foi fazendo sentido, né? Lá nessa casa também se estuda a Umbanda Sagrada, nessa linha do Rubens, e eu fui me conectando com as energias dos orixás e vendo que para mim fazia muito sentido no caminho da minha cura, no meu estudo da existência. E aí foi que eu falei, opa, a vivência é maravilhosa. Muitas vezes a vivência já é uma grande aula, né? Porque eu fazia trabalhos lá, eu fazia rituais sobre algum orixá específico e eu saía de lá achando que parecia que eu tinha tido uma aula, sabe? Mas eu senti uma vontade real do meu ser de conhecer mais a respeito.
ir a fundo, né? Isso, aprofundar, entender algumas coisas mais de teoria, né? Por que esta linha trabalha assim, esta trabalha assado, de ritualística, enfim, do que fosse. Eu acho que assim, desculpa te cortar, Claro. muita gente. Eu falo muito, você Não. pode me cortar quando você quiser. Não. Muita gente, né? A maioria dos sacerdotes que eu conversei foi nessa mesma linha que você, de falar assim que ele foi buscar o sacerdócio no momento que ele precisava de mais respostas, de mais conhecimento, né? Enfim, aí resolveu ir a fundo mesmo na religião. Falar, meu, eu vou mergulhar e assim, foi algo, todos me falaram, não teve um que falou assim, não era o que eu pensava. Falaram assim que foi algo extremamente de pele, extremamente forte, né, nesse conhecimento. E aí foi aí que você foi buscar um pouquinho um conhecimento maior, que foi... E na verdade, assim, como essas coisas da vida, como você relatou o nosso encontro, eu, assim, não era uma coisa que eu talvez pensasse em fazer, assim, sei lá, são coisas que às vezes você olha e fala, nossa, mas será 2 anos e meio? E será que eu vou dedicar tudo isso? Só que aí, eu não tinha nem pensado em fazer, pra você ter ideia. Mas estava com essa necessidade da alma. E uma queridíssima amiga que se formou com a gente, que é a Rebeca, muito amiga minha, começou a fazer. E aí ela falou pra mim, depois da primeira aula, ela falou, Lu, eu sinto que você tem que fazer. Você tem que fazer esse curso. Aí eu falei, será? Fiquei, mas ainda sentindo que não. E olha como são as coisas. Foi num trabalho de ayahuasca, que eu fui fazer na Ilha Bela, na energia de Iemanjá, com um amigo que trabalha totalmente com a linha das águas, todos os cantos dele são dessas linhas e tal. Me veio. Eu tenho que fazer isso. Tipo instrução espiritual, você tem que ir nesse negócio. Fora de Tanto série. que eu comecei na terceira aula. O Adriano deixou eu entrar na terceira aula. Então, e é isso. E eu entrei, e no começo, ele é um percurso de muitos desafios, né? Para mim foi muito desafiador também, porque a maneira ritualística que o Adriano tem, e, enfim, que todo sacerdócio tem, é bastante diferente da maneira como eu trabalho na espiritualidade. Eu imaginei isso, eu falei assim, acho que ela deve ter enfrentado uma barra por ser totalmente diferente os rituais, né? Exato, né? E isso é uma coisa que eu amo do Adriano, assim, eu amo muitas coisas do Adriano, mas uma coisa que eu gosto muito dele é que ele tem uma verdadeira abertura para conversar e ele se interessa de verdade na maneira em que nós, sacerdotes aprendizes, estamos atravessando o processo. Então eu consegui dizer em aula várias vezes sobre o meu processo, né? Sobre como para mim, porque por exemplo, no meu trabalho com essas forças da Umbanda, a gente tem menos, como que eu posso te explicar? É menos burocrático, né? Agora abre tal linha, se trabalha com isso, porque não é terreiro, não é um terreiro de Umbanda, né? Então é outra ritualística. Então, por exemplo, meus guias, eles estão acostumados a me surpreender. De repente eu tô assim, pá, chegou o fulano. Todo mundo já viu alguém pegando santo, gente. O santo nunca chega na disciplina, na social, não. Ninguém pega santo assim, peguei um santo, tá? Não, a pessoa tá muito bem na vida. A sensação que eu tenho é que o santo não tem plano de voo. O cara chama, o santo vem do jeito que vem, nem em frente. Eita! Ok, vamos lá trabalhar. E vai embora. Claro, às vezes a gente abre, fecha, sobe, mas geralmente, né? E lá no sacerdócio tudo é muito delimitado, né? Tudo é muito certinho. E os materiais que tem que levar para o ritual. E faz tal coisa. Por exemplo, eu sou canhota. O Adriano já fala, tem que riscar com a mão direita. Mas por quê? Risca com a mão direita. E o Adriano, ele tem, assim, eu brinco. A gente teve até o primeiro bate-papo sobre Umbanda do canal foi com o Adriano. E ele até brinca, ele fala assim, eu sou geminiano, então pra mim tudo tem que ter um porquê. E hoje eu faço o curso de ervas com ele. O Adriano é uma pessoa, né, fora do comum, assim, a gente pode conversar, ele dá abertura, não só para os sacerdotes informação, mas para qualquer pessoa, ele dá abertura para conversar. E às vezes você pergunta alguma coisa, ele fala exatamente isso que você falou, calma.
A gente vai explicando, vai na ordem. E aí eu brinco com ele e falo, pô, você é geminiano, você sabe como funciona, né? A gente tem dúvida de saber, de Claro. curiosidade. Mas ele é fora de série, assim, eu não o conhecia antes do canal, via que muita gente falava dele, mando até um abraço pra ele ajudou bastante também. a gente, né? E ele é fora de série, eu indico totalmente, todas as pessoas que perguntam pra mim, pô, eu quero fazer um curso de ervas, uma magia do fogo, eu vi que tem no terreiro da Adriana, no Ventos de Aruanda, eu sempre falo, meu, vai porque é sensacional, o método de ensino dele, a recepção com os médiums, alguns cursos que nem precisam ser médiums, é sensacional. Para mim foi isso, né? Assim, como você pode transitar por um caminho que não quer dizer que esse será seu caminho para sempre, mas às vezes o diferente ajuda muito ao crescimento, especialmente quando esse diferente é regradinho. Sim, Porque para mim, isso, por exemplo, na música, que é o que eu mais sei na vida é de música, né? Desde que eu tinha 7 anos que eu comecei a estudar. Então, assim, o que eu vejo é que tudo que eu construí de técnica, de entendimentos teóricos e tal, é como se fosse o alicerce do prédio. Depois eu vou pôr os tijolos do jeito que eu quiser, os quadros, as plantas, que é do meu jeito. sim, Entende? Então, assim, essa maneira do sacerdócio, de ser tudo meio me ajudou muito para eu poder aplicar no meu trabalho com a espiritualidade, que é um pouco mais espontâneo e desregrado, né? Mas que dá muito certo sim, também, mas poder aplicar alguma coisa dessa firmeza, entendeu? Porque é muito mais fácil você ser livre uma vez que você entende qual é a sua firmeza, né? Então o sacerdócio me deu muito isso, entre muitas outras coisas, né? É muito interessante. Ele abre também muitas. Ele abre comunicações espirituais. Isso é um fato. Não é um grau. Não é um certificado, entende? E também sim, não é um grau, assim, um título que fala, agora se eu quiser posso abrir meu terreiro. Isso é um fato real, mas assim, um fato do mundo, da sim, Terra. sim. Agora, nos outros planos, é uma sensação de que você dá um passo para a abertura das suas espiritualidades. Vários guias que se apresentaram no terreiro, sem a bebida, né? De Sensacional. poder. Essa ia ser uma. Na verdade, eu ia te perguntar isso, né? Acabou já me dando gancho. Você sentia no começo dificuldade em trabalhar com os guias sem tomar ayahuasca? Papai Oxumaré estendeu seu manto e enfeitou a terra com as suas 7 cores, seu arco-íris, seu mistério, seu encanto, deu cor à vida, embelezou